A polêmica das pedaladas. Só que, senhores senadores, convenhamos, o motivo jurídico da instauração desse processo, as pedaladas, não tem também impedido a ampliação no debate relativo a outros fundamentos, os fundamentos políticos e os fundamentos éticos. Afinal, impeachment é um processo jurídico e político, ou político e jurídico. Sobre esse tema das pedaladas, eu particularmente, senhores senadores, eu não tenho dúvidas de que houve o crime de responsabilidade. Os bancos federais foram forçados a cobrir despesas a que não lhes competiam para permitir ao Tesouro que mantivesse dinheiro em caixa, dando a entender que a economia do governo estaria bem, dissimulando um resultado primário falso, portanto. Foi, como muito tem se dito, foi um estelionato eleitoral. Foi, portanto, manipulação para dar ideia de que o resultado primário do setor público não era deficitário, mas positivo. E aí se constata, houve então duas infrações nas pedaladas. Primeiro, o governo usou os bancos federais para financiar o Tesouro. Segundo, o fez para não ter que reduzir gastos em função da receita. Assim, a presidente aumentou as despesas por decretos ilegais, não aprovados pelo Congresso Nacional, mantendo em segredo uma estratégia que serviu para ganhar a eleição. Em 2015, quando aconteceu o começo, a prática não cessou, mas ampliou-se, ou seja, a presidente continuou a editar decretos sem aprovação legislativa. Como está bem explícito, o crime fiscal de responsabilidade tem sido, com fundamento, o argumento jurídico. Mas o impeachment, como se sabe, é também um processo político. E nesse particular, senhores senadores, os fundamentos políticos, neste particular, há fundadas, sobradas razões de natureza ética e política, que podemos até fazer uma rápida revisão quando cresce esse debate há tanto tempo. Por exemplo, o saque e a omissão na Petrobras. Pelo menos 29 bilhões de reais foram saqueados da estatal dos governos do PT. A presidente da República foi omissa, ou conivente, ou as duas coisas, em relação às irregularidades envolvendo a Petrobras, chegando a manter no cargo os investigados por longo tempo. A presidente da República também, como se sabe, era presidente do Conselho de Administração da Petrobras. E quando ocorreram os fatos sob a investigação, como a compra da refinaria de Pasadena, por exemplo, a Pasadena nos Estados Unidos, a compra desta refinaria talvez tenha sido o pior negócio do mundo e feito pelo Brasil. O pior negócio em tempos modernos. Uma usina que valia em torno de 50 bilhões de dólares foi adquirida pelo dinheiro brasileiro por mais de 1 bilhão e 200 milhões de dólares. Só esse negócio da refinaria de Pasadena já justificaria um processo de impeachment. Lembre-se que houve também superfaturamento nos contratos, nas obras da refinaria Abreu e Lima, na usina de Belo Monte, entre outros. Mas podemos ir além. A lista da corrupção e da má gestão é extensa. Os desvios na Eletrobras, nos fundos de pensão dos Correios, nas obras da Copa do Mundo, no escândalo do BNDES, onde tanto procuramos e não conseguimos realizar uma CPI aqui no Senado e não obtivemos as assinaturas suficientes. No escândalo do BNDES, onde houve concessão do governo a empréstimos camaradas, de juros muito camaradas, para ditaduras, financiamentos arranjados pelo ex-presidente Lula, financiamentos que serviram para pagar empreiteiras brasileiras, que em troca o contratavam para palestras de valores estratosféricos. Um outro item que sempre é bom repisar nesses dias em que esquenta o debate.
o estelionato eleitoral. Dilma faltou com a verdade na campanha eleitoral, fato admitido inclusive por Lula. Para se reeleger, como vimos, a presidente contraiu empréstimos irregulares e manipulou o orçamento da União. A mais, houve uma distribuição de 600 mil lotes de terras doados criminosamente a quem não podia, ou não se deveria, ou não tinha condições para ganhá-los para a reforma agrária. O financiamento eleitoral. As campanhas da presidente e do ex-presidente Lula foram financiadas por dinheiro de propina, segundo várias delações expostas pela Operação Lava Jato. E o Tribunal Superior Eleitoral está analisando, inclusive, como se sabe, embora lentamente, a cassação da chapa Dilma Temer. Empresários da OAS, Andrade Gutierrez, Odebrecht e outras empreiteiras admitiram ter pago propina a integrantes dos articuladores do governo, fossem eles do PT ou de outros partidos da base. Portanto, Caixa 2 funcionou como nunca. Vale lembrar também que 2 tesoureiros do PT, além do mentor intelectual de Lula e articulador de seu governo, José Dirceu, foram presos por corrupção. O líder do Planalto no Senado, o senador Delcídio, foi preso e delatou inúmeros crimes. O mau relacionamento do governo, portanto, enfim, o rol de impropriedades, o rol de irregularidades do governo atual é extenso, passa pela má gestão e se alastra pela corrupção. Verdadeira calamidade para os rumos do Brasil. Já chegou, portanto, já está passando do momento desse governo entregar. Pedi aqui da tribuna, mais de uma vez, que a presidente renunciasse, pois assim a pacificação do país se daria de forma mais célere e indolor. Mas sabemos que a renúncia necessita de grandeza. Pela via da renúncia, pensa-se na próxima geração, não apenas na próxima eleição.